E aí, governantes, tio Pete na parada. Hoje nós vamos botar pressão nesse vídeo aqui, hein? E aí, vai ou não vai? Vai, bora. Vai, né? Vai ou não vai? Com certeza. É isso aí. Você que está chegando agora, você às vezes pode estar confuso. Por que governantes? Porque funciona da seguinte forma. No reino é monárquico, ou seja, só existe um rei. Todos que estão abaixo desse reinado são governantes. Você que está aqui na Terra e já entendeu quem é você já entendeu que você é um governante. Você começa governando primeiro a sua vida, tá? Então é por isso que nós vamos falar muito isso aqui. Você vai entender um pouco mais da linguagem, dos códigos, dos downloads, beleza? Mas eu quero falar com você hoje sobre uma das coisas que eu acho que machuca muito as mulheres, né? Sim. Pega muito mais as mulheres, mas eu acho que os homens também. É algo chamado de autoimagem. Na verdade, eu acho que as mulheres admitem mais. As mulheres admitem mais. Os caras escondem, mas não tem problema. Então, olha que coisa, né? A autoestima, né, que está relacionado com autoimagem, ela é uma das coisas, é uma das chaves, é uma das grandes chaves da vida do ser humano. Né? E eu não estou falando do Chaves lá, não. Estou falando das chaves. As chaves que destravam os códigos da sua vida. Tá? Então, hoje nós vamos falar sobre as consequências do bloqueio de autoestima. Como ter uma autoestima te ajuda a vencer na vida? Como ter uma autoestima? Funciona assim, ó. A autoestima é como um combustível na sua vida. Quando você está com a turbina preparada, o motor regulado, a autoestima alimenta isso e faz você entrar em propulsão. Você acelera muito mais rápido, tá? E você vai entender o porquê a autoestima é tão importante assim na vida do ser humano. Por que nós temos, ou por que a maioria das pessoas tem esse bloqueio, esse problema com a autoestima? Tá? Quando isso começa? Nós vamos falar isso nesse vídeo aqui também. O que fazer para resolver isso? Por exemplo, uma pessoa que tem baixa autoestima, ela não se sente merecedora. Uma pessoa que tem baixa autoestima, quando ela tem acesso a algo que está acima dos padrões que ela está acostumada a viver, ela carrega algo que pode inclusive ser comparado com a síndrome do impostor. É como se ela não merecesse estar ou receber aquilo que ela tem acesso. Nós vamos abordar um pouco disso hoje, tá? O que é autoestima? Você deve estar se perguntando, né? E muitos de vocês têm uma visão sobre autoestima ou tiveram já algum tipo de experiência relacionada à autoestima. A autoestima nada mais é do que você se sentir bem com você, com as suas qualidades, tá? Com o seu potencial, e aí nós vamos ser um pouco mais abrangente nisso hoje, mas as suas qualidades. Você pode olhar e falar assim, Sidney, eu não sei quais são as minhas qualidades, então eu vou dar uma tarefa para você. Você vai pegar uma folha de caderno, vai riscar ela ao meio assim, ó, vai dividir ela. De um lado você vai colocar as suas qualidades, e do outro você vai colocar tudo que você acha que são os seus defeitos, as suas fraquezas. Você vai perceber que você que tem um bloqueio de autoestima, do lado onde tem os defeitos e as fraquezas, você vai preencher mais rápido e você vai ser mais detalhista. Agora a tarefa é, para cada um desses que você encontrar, você tem que preencher pelo menos 2 a mais aqui na sua autoestima, considerando aquilo que você viu como defeito, como fraqueza. Você vai pegar esse mesmo ponto. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa preguiçosa. Porém, quando eu entro em ação, eu sou conclusivo, sou efetivo naquilo que eu faço. O meu problema é que eu demoro para engrenar. Quando eu engreno, eu não abro mão de ir lá e concluir. Ou seja, você tem terminativa. Isso aqui é um exemplo para você entender de como você vai potencializar, tá, aquilo que já é bom e como é que você vai policiar para poder administrar aquilo que não é bom, aquilo que é ruim. Por que, Sidney? Porque isso vai fazer você subir os seus padrões. Quando você sobe os seus padrões, melhora a sua autoestima. Quando você melhora a sua autoestima, você continua avançando. É isso que você quer? Você quer avançar, você quer prosperar, quer viver em plenitude? Então, você tem que abastecer o tanque da autoestima. E as pessoas confundem a autoestima, confundem muito, tá? E tá tudo certo, não tem problema nenhum.
Mas a sua autoestima, ela começa pelo quê? Pelo seu self-talk. É a conversa interna. É você olhar para você, suportar o que você tem de bom, o que você tem de ruim, saber fazer a gestão disso, como por exemplo, a tarefa que eu acabei de citar para você. Para cada um que você encontrar de negativo, você vai encontrar 2 positivos. Isso é o quê? É fazer gestão da sua própria vida. Isso é postura de governante. Então, se você estava confuso do que é autoestima, fazendo essa tarefa, vai ficar claro para você, tá? E isso vai melhorar a sua conversa interna, vai melhorar a forma como você tem se enxergado e vai potencializar você em avançar nos resultados. E quanto mais você avança nos resultados, mais autoestima você tem. Outra tarefa importante, principalmente para as mulheres. As mulheres acordam de manhã e demoram para ir pentear o cabelo, para escovar o dente, para lavar o rosto. Já faz o seguinte, levanta de manhã e toma um banho. Por quê? Você já molha o cabelo, já escova os dentes, né? Porque não é um dente só. São muitos dentes, né? Essas leoa braba aí tem muitos dentes. Então o que você tem que fazer? Você tem que criar. Tem gente que fala que são hábitos, alguns falam que são rituais, outros chamam de rotina. Você tem que criar uma rotina, um hábito, um ritual para que você levante de manhã, tome um banho, se sinta bem consigo mesmo, cabelo penteado, perfume, creme, dentes escovados, faz a sua maquiagem, você vai passar uma maquiagem, alguma coisa, entende? Mas isso é você investindo na sua qualidade de vida. A sua autoestima, quando você sair de dentro do seu quarto já pronto, homens também, né? Já passa um antifedorante, já sai do quarto e já sai assim, ó. Como eu me sinto bem. Entende? Você já está treinando a sua autoestima. Você está melhorando o seu estado de espírito. Você está avançando naquilo que antes você não avançava. Micro resultados. Escreve assim, ó, para você não esquecer. Resultados curam. Lembra disso. Resultados curam. E o problema da autoestima está relacionado a um bloqueio emocional. Você precisa saber disso. Sidney, como assim? Então é basicamente o seguinte, a autoestima ela começa a ser desconstruída na sua infância. Sabia disso? Não? A autoestima começa a ser desconstruída na sua infância. Olha que coisa. Lá por volta dos 5 anos de idade, até próximo dos 5 anos de idade, você é o nenezinho bonito do papai, da mamãe, da vovó. Você é a criancinha linda, você é o anjinho. E aí depois dos 5 anos de idade, você, por uma mudança de ambiente ou de atitude das pessoas, eles começam a falar para você assim, que isso é feio, que o papai e a mamãe não amam crianças que fazem isso ou que agem de determinada forma. Os seus irmãos mais velhos ou os amigos próximos começam a zombar de alguma característica física sua, do seu cabelo, do seu óculos, dos seus dentes, da cor da sua pele, por causa da sua religião, alguma coisa começa a se tornar motivo de chacota. E essa chacota, ela tem, na verdade, não tem uma intencionalidade. Eles não sabiam de verdade que eles estavam destruindo a sua autoestima. Eles achavam que eles simplesmente estavam brincando com você. Só que brincar com você, naquela fase, com essa determinada referência, fez de você uma pessoa fraca emocionalmente hoje. E tá tudo certo. Porque essa fraqueza, quando você entender toda essa estruturação aqui, você vai canalizar pressão nela. Entende? Funciona assim, ó. Imagina o motor de um carro. Tem a válvula e o pistão, tem a câmara de combustão. A injeção joga o combustível lá dentro, o pistão chega e pau! Isso gera o quê? Isso gera energia para o carro entrar em movimento. É o que você vai fazer com essa emoção sua, chamado bloqueio de autoestima, bloqueio de autoimagem, está relacionado a isso. Para quê? Para você poder avançar. Tá? Então você já precisa saber que isso é causado por um bloqueio emocional. Ah, seu
moleque feio, sua menina dentuça, você parece a Mônica, lembra do desenho Turma da Mônica? Seu quatro zóio. Seu quatro zóio, você parece o Chico Bento, você vive encardido, né? Ou seja, estou dando alguns exemplos leves aqui, mas isso de fato vai apontar, você vai conseguir vasculhar, desentulhar onde é que está o bloqueio emocional a partir disso, beleza? A consequência de ter problemas de autoestima, bloqueio de autoestima, é que você vive uma vida medíocre, sabe, insatisfatória. Você vai viver sempre no raso. Por quê, Sidney? Porque funciona assim, ó. A pessoa chega em um determinado momento da vida e o que ela quer? Ela quer viver em plenitude. Ela quer ter prosperidade financeira, prosperidade de relacionamento conjugal, familiar, social. Ela quer ter uma prosperidade de relacionamento com o Criador, direto na fonte, né? E quando ela olha e ela vê que ela não tem toda essa plenitude, ela procura alguma desculpa, ela procura algo que fale assim, que ajude ela a justificar o porquê ela não conseguiu alcançar a plenitude, porquê que ela não conseguiu prosperar nessa determinada área da vida. Então o que acontece? Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Se você olha para a sua vida hoje e considera que você está vivendo uma vida medíocre, que você está vivendo uma vida insatisfatória, você precisa primeiro enxergar quem é você, conectado direto com a fonte. Depois que você enxerga quem você é realmente e você começa a viver isso, os seus resultados começam a ser transformados. Por quê? Porque a sua autoestima ela começa a ser transformada. Quando você sabe que uma pessoa chega e fala assim, ó, você é feio, hein? Você é gordo, hein? Você é magro, hein? Qualquer coisa, qualquer tipo de referência que a pessoa use, você vai fazer uma pergunta para ela. Qual é o parâmetro de beleza que você entende verdadeiramente como beleza? Você já olhou para você? Você faz uma pergunta. Sabe por quê? Porque você vai aprender a desconstruir o modelo que as pessoas ficam tentando implantar na sua mente e nas suas emoções. Você fala assim, tio Pete, por que você não desenha a barba? Porque a barba é minha, vá cuidar da sua vida. É simples. O dia que eu precisar da aprovação de alguém ou que eu precisar da opinião de alguém, eu contrato um consultor de imagens, não a sua opinião. É simples. E aí as pessoas olham e falam assim, eu não tenho coragem de fazer isso. Então permita que elas continuem enchendo uma mochila de merda e depositando nas suas costas para você carregar. Aí você vai falar assim, mas você precisa falar desse jeito? Eu sou um cara que falo de forma clara. É para você poder entender verdadeiramente. É simples e eficaz. Tá? Então não permita que esse bloqueio seja uma âncora que impede você de viver em plenitude. Tá? Você vivendo uma vida medíocre, você vai se lembrar disso que eu vou te falar. Você está sempre abaixo da média. Porque medíocre vem de pedra meia. E tudo que é tirado por média está sempre abaixo. Ter uma boa autoestima te ajuda a avançar na vida. Primeiro, você deixa de sentir medo. Quando você tem a autoestima preenchida, você deixa de sentir medo. Por quê, Sidney? Porque está lá em 1 João 4,18, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aí você vai pensar assim, mas isso aí é coisa da Bíblia. Não é coisa da Bíblia, é princípio. Tem gente que não entende as coisas, mas é princípio. O verdadeiro amor, ou seja, quando você se sente plenamente amado, você se sente plenamente amada, você não tem medo. Tem como sentir medo se sentindo verdadeiramente amado? Não. Você olha para o seu filho, para a sua filha, uma criança, você põe ela em cima do sofá e você fala, quem é o menino bonito do papai? Quem é a menina bonita do papai? Ou da mamãe, né? Depende de quem está assistindo aí. Aí você fala assim, então pula que eu vou te pegar. Ela se sentiu amada. Por causa desse amor que ela sente. Ela confia e se entrega, e ela se joga. E aí você pega ela. E a recompensa é o afeto. Quando você se sente amado e acolhido, a sua autoestima é preenchida.
Entende? Tem gente que nesse momento chora, porque nunca recebeu um abraço do pai, nunca recebeu um abraço da mãe. E aí você não consegue identificar onde é que está o seu bloqueio de autoestima. Está relacionado a um bloqueio de afeto. Estou entregando as chaves para você. Por que você tem problema de autoestima? Né? Então, para resumir isso aqui para você, é justamente por isso. Porque isso não foi cultivado na sua vida. Amor, afeto, carinho, respeito, confiança. Entende? Muito pelo contrário, as pessoas que você confiava, de alguma forma, usaram isso para te ofender, para te atacar. Como? Por exemplo, você tem um irmão mais velho. Esse irmão mais velho, ele é um parâmetro na sua vida, um parâmetro do quê? De amor, de confiança. E em algum momento, esse irmão mais velho, ele olha para você e fala assim: ah, seu gordo, seu fedido, sua cabeluda, você parece um espantalho. Sabe? Dentro da própria estrutura familiar. Começa a ser desconstruído. Ou seja, escreve assim, ó, a treta. Isso é uma treta, verdadeiramente. Por quê? Porque isso cria raiz dentro do seu coração, dentro da sua pessoa. E isso vai criando raiz e produz algo chamado mágoa. Quando a mágoa acontece é que o sentimento não passou no filtro para liberar essa emoção. Fez o quê? Magoou, travou, empoçou dentro de você. Isso vai te causar problemas futuramente, se já não estiver causando hoje. Tá? Então precisa resolver essa treta. E você, através disso, desenvolveu o quê? Na verdade, não é que desenvolveu, foi instalado naquele momento um bloqueio chamado bloqueio de autoimagem. Se você olhar e falar assim, ó, como funciona isso, Cid? Imagina uma máquina fotográfica ou uma câmera filmadora. Está acontecendo aquele evento, enquanto eu estava falando para você aqui, você se lembrou de tudo que estava acontecendo. Só que funciona assim, o seu cérebro ele anda em duas velocidades, racional e emocional. Racional a 40 km por hora e emocional a 400 mil km por hora. Quando você está racionalizando, ele tem uma velocidade de processamento de dados no seu córtex visual. Quando conecta a emoção, tá, com a visão, acontece isso aqui, ó. Aumenta a velocidade. Então, muitos de vocês, enquanto eu estava dando o exemplo, já se sentiram ativados, já sentiram ira, ódio, raiva, rancor, mágoa, entende? Isso revela que você está com uma treta, você tem um bloqueio que você precisa resolver. E esse bloqueio, essa treta surge justamente nesse momento, que é feito o quê? A captura de imagem e é armazenado no córtex visual. Quando isso é armazenado também as emoções referentes. Tanto que no momento que eu estou explicando sobre isso, a sua percepção é o quê? Você lembra da imagem, da sensação e da emoção. Você pega os 3 canais de acesso: visão, audição e sinestésico. Por quê? Porque é o que envolve um bloqueio. E esse bloqueio aconteceu quando, Cid? Aconteceu quando você tinha 5 anos, 6 anos, 7 anos, 9, sei lá, aconteceu ontem. Cid, mas eu tenho 30 anos, 50 anos. Se alguém olhou para você e falou assim, que falou algo que está desconstruindo a imagem e semelhança do Criador em você, é o suficiente para te bloquear. O seu cérebro ele tem um botão chamado tecla SAP, Sistema de Autopreservação. Toda vez que algo bate ali, ele faz isso, ó, captura a imagem como uma declaração de amor para proteger você. Só que isso gerou um bloqueio. E aí você tem que fazer o quê? Se posicionar. Então, a partir desse momento, você se posicionou, agora você já está sabendo que existe um bloqueio. Você vai fazer o quê? Desentulhar isso de dentro de você, para que você possa avançar. Como que você vai começar a bater micro resultados? Volta lá no começo do vídeo, eu expliquei para você. Depois você assiste de novo, melhor ainda. Conclua o que você está fazendo, depois você volta, anota os códigos, você entendeu? Inclusive você pode compartilhar isso com outras pessoas. Como assim, Cid? O que eu estou ensinando aqui para você vai te ajudar a avançar. Então você faz assim, ó.
Isso aqui é como uma mentoria, só que você não está pagando, mas você vai aprender como que você paga. Você vai clicar no joinha ou até mesmo se você não gostar, pode clicar no dislike, mas se posiciona. Não faz que nem Pilatos que fica em cima do muro, eu lavo minhas mãos. Entende? Aí você se inscreve no canal e compartilha isso aqui com outras pessoas. Por quê? Se faz sentido na sua vida, você vai aprender a dividir. Conhecimento é a única coisa que na divisão gera multiplicação. Imagina, quantas pessoas você conhece que tem bloqueio de autoimagem, de autoestima? Muitas, velho. Quantas pessoas vocês conhecem? Muitos. E o que vocês vão fazer agora com esse vídeo? Compartilhar. Entendeu? Esses caras já estão inscritos no canal. Dá mais dica aí também, pessoal. Compartilha com a pessoa e conversa com a pessoa sobre o vídeo. Justamente. A pessoa vai pegar um ponto que você não pegou e ela também, você provavelmente um ponto que ela não pegou e aí vocês vão aprender mais. Ou seja, troca de informação. Compartilhar informação e conhecimento gera multiplicação, ou seja, faz vocês crescerem, avançarem. Tá? Agora, o bloqueio de autoestima, ele interfere em que tipo de resultado da sua vida? Então funciona assim, você chega num ambiente, você tem um bloqueio de autoestima, você nunca vai se achar a pessoa mais bonita, mais inteligente, mais valorosa do ambiente. Você sempre vai olhar e vai ter alguém que vai ser um parâmetro, você vai usar a régua da vida da pessoa para medir a sua. Ou seja, você começa a ter atos de covardia consigo. Quando você chega num ambiente e olha e fala assim, aquela pessoa é mais bonita, aquela pessoa é mais inteligente. Ou seja, você está diminuindo o seu valor percebido. Por quê? A sua autoestima é menor. Entende? A sua autoestima é baixa, é pequena. O que você precisa fazer? Você precisa treinar a sua autoestima. Então chega no ambiente, olha para as pessoas, sorria para elas. Tudo bem? Mesmo que elas não responderem, cada um entrega o melhor que está em si. Fique em paz com isso. Nós fomos para um evento agora, recentemente, eu cheguei no evento, abri a porta assim, já estava acontecendo o evento. Eu abri a porta assim, olhei para todo mundo assim com um sorriso. Aí a pessoa que estava lá na frente do evento, chegou, tal, que não sei o quê. Aí eu entrei, boa tarde pessoal, tal, que não sei o quê. Fui lá, abracei a pessoa, já fiz uma conexão com a galera ali. Por quê, Sidney? Eu não consigo fazer isso. Eu também não conseguia. Há alguns anos atrás, com todos os bloqueios que eu carregava, morando na quebrada, né? Eu olhava e falava assim, não, eu não vou conseguir fazer isso. Mas depois de fazer os desbloqueios e começar a bater resultado, se avança na sua vida pessoal, familiar, financeira, empresarial, social, em tudo que você faz. Não tem como você ficar travado. Por isso, você precisa passar pelo processo do desbloqueio. Você está com um bloqueio. Imagina o seguinte, se é um rio, tem um rio fluindo, que é o que está escrito lá na palavra. Da sua vida fluirão rios de água viva. Deveria estar fluindo um rio da sua vida. Aí, por algum motivo, foi construída uma barragem na sua vida, que é o bloqueio emocional. E aí esse rio, ele começa a virar uma represa. E na beira da barragem junta o quê? Lama, lixo, restos mortais de bichos, de peixes. E do outro lado da barragem desce só um fiozinho de água. Ou seja, toda a escassez começa a partir de um bloqueio. Quando você vai lá e faz o desbloqueio, você explode essa barragem. E aí desce aquele mundaréu de água e começa a lavar o rio. É uma capotagem. Passado um período de capotagem, começa a prosperar tudo que veio depois disso. Ou seja, se a sua vida estava travada, você fez o desbloqueio, as águas voltaram a fluir e toda a plenitude, toda a prosperidade é natural. E por que o desbloqueio funciona assim? Justamente por causa do processo. Desbloqueio, ressignificação e liberação. Como que é o desbloqueio? A acionação é um acionamento. Depois pode deixar isso até em preto e branco. Eu não tenho compromisso com erro, as pessoas veem que as coisas acontecem e se corrige na hora. Isso aqui é para quebrar o perfeccionismo. Porque tem gente que é perfeccionista. Não, tem que tirar. Só deixa em preto e branco. Entendeu? Ou seja, acionamento de energia brutal. Ira. É a mesma coisa que você pegar umas dinamite e colocar assim, ó, nos pés, na estrutura da barragem e implodir ela.
Aí o que acontece? Começa a virar uma bagunça aquilo ali. O que você faz? Ressignifica. Quando você ressignifica, é que ninguém vai tentar reter aquelas águas, os entulhos e nada do que vai descer. Por quê? Porque tem uma liberação disso. E aí entra no processo natural. Quando chega um pouco mais à frente, um período depois, tudo o que foi construído ali, naquele momento do desbloqueio, foi desconstruído e começa a acontecer o quê? Uma prosperidade natural. Começa a ter um crescimento daquilo que é natural e que estava bloqueado por causa dessa barragem, por causa do bloqueio de autoestima. E aí, depois que você passou por todo o processo, acontece o seguinte: você vai escolher mais algumas áreas da sua vida para continuar desbloqueando. Por quê? Porque depois que você vê uma área da sua vida romper, você olha e você fala assim, não aceito menos do que a plenitude. Mas tem que passar pelo processo, tem que entender isso, e verdadeiramente. Você deve estar conectado junto com a gente aí, ou conheci outras pessoas que já passaram por desbloqueios emocionais aí junto com o Tio Pete. E, enfim, você vê o resultado na vida das pessoas. Uma vida de alienação emocional, de cárcere emocional. Pessoas que foram abusadas violentamente, sexualmente, emocionalmente, passam 10 anos, 20 anos, 30 anos, permitindo serem abusadas novamente por causa das emoções que estão bloqueadas. Mas depois de desconstruir isso, fazer a ressignificação e liberação, a plenitude volta a reinar. E eu não estou falando sobre algo relacionado à religião. Eu estou falando sobre um nível de plenitude e inteligência que vocês ainda não acessaram. As pessoas que ainda não acessaram, vocês estão sendo convocados, vocês estão sendo chamados para se levantar e acessar. A plenitude de vida é para mim e é para você. E ela só funciona para quem se posiciona. Então, deixa sua mensagem aqui, compartilhe esse vídeo, deixa o seu joinha. O seu joinha é a forma de pagamento, entende? É como você está pagando o conhecimento que você está adquirindo. Compartilha isso com outras pessoas, não seja egoísta, tá? Tamo junto na treta, antes e depois do fim. Vá cuidar da sua vida, é nóis.